Salve, rapaziada! Muito boa tarde, no ar a partir de agora na Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube, os donos da bola nesta quinta-feira, um dia após o nó tático de Pai Nato pra cima do Flamengo do Tite. Muito bom! Um dia após a maiúscula vitória do Grêmio sobre o Flamengo. Teve uma frase que ficou ecoando aqui na minha cabeça de ontem pra hoje, O Grêmio não tem nenhuma chance contra o Flamengo. O Grêmio não tem nenhuma chance contra o Flamengo. Foi dito aqui nesse programa. Quero saber se hoje essa pessoa vai se retratar aqui. Grêmio 3, Flamengo 2. Grande vitória do Grêmio nos principais assuntos do programa hoje, além, é claro, de projetar o jogo do Internacional contra o Vasco da Gama lá no Rio de Janeiro. De imediato, gente, bora lá. Enquete no ar para Poker, transformando vidas com esporte. E a enquete, é claro, que é sobre a vitória do Grêmio sobre o Flamengo. Vitória maiúscula do Grêmio sobre o Flamengo. Por onde passou a vitória do Grêmio? Poucos acreditavam no Grêmio. E por onde passou essa vitória? Nó tático de Pai Nato. Atuação dos garotos. Entrega total do time ou erros do Flamengo? Participe lá no YouTube dos donos da bola, para você participar da nossa enquete. Ribeiro ontem fez uma previsão para muitos otimista, insana, até foi ridicularizado, né? Até foi ridicularizado aqui. Nunca é insano. Até foi ridicularizado aqui. Deu Grêmio para cima do Flamengo, Ribeiro Neto. Pois então, eu vou ser bem... Porque eu acho que hoje quem tem que falar são os gremistas oficiais, né? Eu vou apenas sublinhar algo que está no X do Twitter. E que quando ele estiver apto para falar... não sei se ele vai aparecer, é que tem jogo do Inter, ele vai aparecer hoje, né? Colar. Lucas Colar, direto do Rio de Janeiro. Então, está lá grifado no Twitter, né? A resposta de Lucas Colar, de forma irônica, baixa, né? Ao meu discurso, provocação baixa. Ao meu discurso de fé. Né? Então, assim, ó, estou arrepiado. Está lá, em letras garrafais. Eu quero dizer para o Lucas o seguinte, e para todos, tá? Eu também acredito hoje no Internacional. Tá, fala do Grêmio. Porque eu quero o bem do futebol gaúcho. Em primeiro lugar, tá? E o que aconteceu ontem, por mais que tenha a fé, tenha o acreditar, tenha a camiseta, essa aqui, pesado, tem explicação dentro de campo o que aconteceu. Eu acho que nós podemos gastar depois um tempinho para explicar por que o Grêmio conseguiu vencer o Flamengo. Diogo Rossi, o senhor também se rende a Renato Portaluppi depois do que aconteceu, especialmente no segundo tempo? Eu quero dizer o seguinte, que eu nunca O senhor que é um crítico feroz de Renato Portaluppi aqui nesse programa. Não, eu faço... Trava inúmeros debates com esse cidadão aqui, ó. Eu faço ponderações sobre o Renato, que é um grande treinador, sempre falamos isso, e mostrou mais uma vez ontem a sua capacidade. Eu te peço, Gamba, se tu me permites, eu pedi pro Paulinho um minuto. Um minuto, tá? Então vou começar aos poucos. Quer que eu segure? Esse aqui, por favor, te segura. Por favor. Tem uma frase aqui na minha cabeça que está ecoando ainda. O Grêmio não tem nenhuma chance contra o Flamengo. Olha que é isso? E aqui eu trouxe... Olha aqui. Filma aqui. Muito bom, John. Filma aqui, por favor. Cerveja fria, areia quente. Esse é o livro do nó tático que o Renato deu no Tite, que eu vou entregar aqui. Por favor, abre a câmera. Vai nele. Vou entregar para o Alexandre Ernest. Vai nele. Para tu estudar um pouquinho, tá, Alexandre Ernest? Boa, Diogo. E aprender que Renato Portaluppi é um grande treinador. Aqui tu vai aprender como ganhar grandes jogos, como ganhar títulos, que o Renato ganha muitos. Respeita o Renato. Respeita o Grêmio e dá uma lida no livro do Pai Nato, Deus Nato, Portaluppi, entendeu? Que ontem deu um nó tático no técnico que era da seleção brasileira. Um abraço. Mostra a capinha do teu presente ali. Cara, olha que loucura, ó. Mostra aí, ó. Tá aqui, Mostra aí. Aprende. Tá aqui Cerveja fria, areia quente. Não, a corneta ela O sempre... Grêmio não tem nenhuma chance contra o Flamengo. Não, o a Renato corneta Grêmio não sempre é tem válida. nenhuma chance Deixa eu contra só o para dizer Flamengo. pro meu amigo... Como é que é? Ernest. O seguinte, eu esqueci, eu sou um pouco mais duro, tu sabes, né?
Sabes? Não sei, cara. Respeitosamente. Não, mas tu não sabe, tu vai saber. Não sei. E eu esqueci em casa 1 litro de creolina para te lavares a boca. Sempre antes de falar de Pai Nato, Deus Nato, Mito Nato, Rei Nato. Por quê? Tem que ter muito cuidado. Eu até anotei aqui, professor Gamba. Eu até o papelzinho. Renato em 23, gente. Renato, aqui, eu e o Ernest. Eu e Ernest. Que é meu óculos, Renato em 23, não, eu não enxergo. Tá. Renato em 23 ganhou de Dorival, ganhou de Diniz, ganhou de Filipão, ganhou de Abel Ferreira, ganhou de Mano Menezes. Ele ganhou, empacotou todo mundo. Renato, respeitem Renato, deu um nó tático. Enquete Poker é a número 1. Nó tático de Renato, liquidou com o Tite. Tite tá tonto. Aliás, Tite, 2 fracassos em Copa do Mundo, fracassou ontem de novo. Ali a enquete Poker, tá ali, ó. É opção 1. Vem com o Farido. Nó tático de Renato. Seu Ernest, o senhor hoje deve estar constrangido por estar nesse programa de audiência maciça, de audiência que invade o Rio Grande, o Brasil e o mundo pelas redes sociais. O senhor hoje deveria ter ido junto com o colar para o Rio de Janeiro. E lá ficar na beira da praia, tomando água de coco e se preparando para golear o pobre Vasco, já rebaixado Vasco, que vocês vão golear hoje. Renato, reverência. Tu colocou Cristaldo, acabou com o jogo. Tu colocou o menino André, acabou. O outro, Natan, fenômeno, 18 anos, 315 milhões a multa rescisória. Colocou Ferreirinha, ontem foi Ferreirinha. Então, reverência, Renato, reverência. É isso que eu tinha pra te dizer. E tu sabes que eu gosto muito de ti. Tranquilo. Tu sabe que... O Grêmio não tem nenhuma chance contra o Flamengo, hein? Tá ecoando? Tá ecoando aqui. No boxe e nas grandes lutas e tal, quando o cara é detentor do cinturão e ele é derrotado, ele repassa o cinturão, né? Sim. Beleza, ganhaste de Dorival, ganhaste de Tite, Abel ganhaste Ferreira. de Abel Ferreira, beleza. Mas do Cudezinho tu não ganhou, né? Então, ó, fica quietinho. Tomou uma roda no Grenal, então... Não tomei roda nenhuma, nós ressuscitamos morto. Olha aqui. Era chance de ressuscitar, o time estava morto e quase na zona de rebaixamento. Vem cá. Ribeiro, olha ali, essa entrada agora vai ser solene, essa é pra ti, tá? Rio de Janeiro, Lucas Colar, também tem muito a falar sobre o que provocou aqui ontem o senhor Ribeiro Neto. A palavra é toda sua, senhor Lucas Colar. Primeiro, boa tarde a todos, né? Eu quero dizer o seguinte, eu não estou entendendo aqui o que vocês estão dizendo sobre provocar, né? Eu fiquei arrepiado com o discurso do nosso querido Grêmio Neto, que estava muito confiante na vitória do Grêmio, e vai todos os méritos a ele, que sabe muito de futebol, um monstro, né? Tem uma trajetória incrível dentro do jornalismo, que falou, e foi o único a confiar neste programa de grande audiência, de massiva audiência na vitória do Grêmio. Então, todos os méritos a Ribeiro Neto, que tem uma mente brilhante aí quando se fala de futebol. Não entendi a pancada, né? Eu elogiei o Ribeiro Neto ontem aqui. Quero dizer que o Cristaldo, que foi elogiado aí agora pelo Farid, que, enfim, né, entrou ontem e mudou a história do jogo. Quem pediu o Cristaldo no time ontem fui eu. Eu, colorado, identificado, tive que falar sobre o absurdo que era colocar o Cristaldo no banco de reservas para colocar Galdini e companhia limitada, né? Os melhores têm que jogar. Afinal, o primeiro tempo, onde o Ribeiro Neto também defendeu que o Grêmio teria, né, que ser aquela coisa do valente, do imortal tricolor, não funcionou. O Grêmio foi para o intervalo perdendo de 1-0. E quando colocou qualidade no time, acabou vencendo o Flamengo com todos os méritos. O Grêmio foi superior no segundo tempo, fez os gols, poderia ter feito mais, né? O Flamengo, quando começou a trocar jogadores ali, e aí vai, né, o dedo do Tite nessa vitória do Grêmio também, assim como o mérito do Renato, que colocou jogadores que fizeram a diferença para trazer o resultado. O Tite colocou jogadores que acabaram piorando o time do Flamengo. Então, todos os méritos, né, do Renato, todos os méritos do Grêmio na vitória, mas em especial o mérito do Ribeiro Neto aí, que foi o único da bancada gremista não oficial que confiou que o Grêmio venceria o jogo. Não oficial. Todo o teu, Ribeiro Neto. Todo o teu, Lucas Colar. Isso é um absurdo que acabou de ser dito nesse programa. Eu não acredito que esse programa vai deixar isso acontecer. Ele piorou com o Gabigol
e Bruno Henrique. Não existe. Não, isso não existe. Não existe. Eu entendo que o Colar esteja no habitat natural de Renato, que é a praia. A praia. Né? Aprendendo um pouco com o Renato Portaluppi. Vai treinar na beira da praia. Treina na praia pra Vai ver se o teu treinar na time beira da melhora praia. alguma coisa fora de Não casa. tô entendendo Mas é um vocês, absurdo isso, cara. Só um absurdo. É inacreditável. Bom, vamos deixar claro uma coisa aqui que está acontecendo nesse programa. Ele está se escondendo atrás de uma possibilidade de apresentar o programa, mas o senhor apresentador do programa ontem também desmereceu o Renato Cravei Portaluppi 2-0. Cravei 2-0 o Grêmio aí é no palpite, fácil. KTO. Palpitar é Palpite, fácil. 2-0 o Grêmio, eu cravei aqui. Tu desmereceu o 2-0. Renato aqui. Aliás, é o seguinte, ó. Bota aí, ó. 2-0. Bota aí. É evidente que eu vou Bota botar. aí. Bota aí em homenagem ao Homenagem ao Renato. pai Nato. Homenagem a ele. É isso aí. Homenagem ao Renato. Agora pode falar. Eu tô achando muito legal tudo isso que está Ribeirinho. sendo dito no programa, mas eu sigo dizendo, o único que acreditou no Grêmio ontem, Mas tá brincando, que pode esse rapaz? deitar e rolar Ele em ouviu vocês, parte do programa. Ribeiro Neto. Farid estava apavorado, chamou o ataque do Grêmio de ataque de asma. Não, senhor. Falou mesmo. Ataque de asma. O Diogo estava com medo do Flamengo e o único que confiou foi Ribeiro Neto. Tá estragado. Tá Tá gravado, estragado. tá registrado. O Diogo estava com tanto medo, que o Diogo chegou num determinado momento do Tava programa assinando e disse assim, empate. Tava assinando eu empate, assino Diogo agora. Rossi. Para, Conformadinho. velho, Conformadinho. O Diogo falou que ia ser 2-1 o Conformadinho, jogo. é. Que empate, rapaz. Olha só, gente, então tá. Eu comentei o jogo ontem na Rádio Bandeirantes. Brilhantemente. Muito obrigado. Né? Agradeço os elogios do meu filho Lucas Colar. Um beijo para ti, querido. Tá? Mas... Mas é que assim, como eu falei, e eu não quero me estender, tá? Por favor, apresentador. Não, por qualquer favor, coisa, Ribeiro. tu corta, tá? O tempo é teu. Tudo tem explicação, tá? Inclusive a parte lúdica do jogo. Porque só o futebol é pródigo nessa coisa, né? Quem decidiu o jogo foram os renegados. Né? Quer dizer, o Ferreirinha, que era vaiado, o André Henrique quase não entra, porque ele joga no lugar do Soares, e o Natan, que estava no fim da fila, né? Ele estava no fim da fila do Ferreira, do Bezosi, do YouTube, enfim. Então o futebol dá essas oportunidades, tá? Mas assim, ó, o Renato, na minha opinião, ele leu muito bem o que aconteceu. O que me preocupa, e aí vai um pouco no que está acontecendo aqui, é um diagnóstico real do que aconteceu. O que aconteceu ontem foi o seguinte, aí eu digo para o Lucas Colar por que o Grêmio abdicou da qualidade, porque era a única maneira, daquele momento, de confrontar fazer o o Flamengo. enfrentamento. Porque o Renato abdicou do Cristaldo, por exemplo, que é um cara que, quando tem a bola, tem qualidade, mas sem a bola ele não participa do jogo. Mais uma assistência dele pra tu criticar. Tá, mas isso eu vou falar depois, Não, querido. só pra deixar claro. Aí o que aconteceu? O Flamengo teve 20 minutos ali, onde teve 3 chegadas fortes, tá? E depois o jogo ficou equilibrado. O Flamengo tocou a bola à vontade, o Grêmio não chegou. Tudo é verdade. Tudo é verdade. O Flamengo é mais time que o Grêmio. E que tem mais qualidade Daí também. tem muito mais. Muito mais. Aí no segundo tempo, o cenário do jogo, ele iniciou igual, gente. E aí é o paradoxo que eu quero dizer para vocês. O Grêmio conseguiu amarrar o Flamengo perdendo de 1-0, porque uma falha individual, que aí houve a individualidade do Cebolinha. Mas no jogo jogado, a categoria do Flamengo não estava entrando em campo. Tinha uma supremacia técnica de volume de jogo, mas o Flamengo no segundo tempo não conseguia chegar. Foi uma cabeçada do Pablo e deu. Bela defesa do Grêmio, né? Aí, presta atenção. Sabe quando é que o Grêmio começa a surpreender o Flamengo? E aí é um grande paradoxo. Quando ele quebra a estratégia que vocês estão chamando de nó tático. Quando o daí ele muda de Renato, estratégia, aí né? que tá. Quando surge o o nó tático, Renato tira um zagueiro, né, e coloca mais um extremo agudo, porque ele já tinha colocado o Ferreirinha no lugar do Bezosi e colocou o Natan e o André Henrique no lugar do Galdino e do JP Galvão. Ele abre o time, se expondo mais. E aí, vocês vão ficar bravos comigo, mas eu vou concordar com o Lucas Colar. As alterações que o Tite fez pioraram o Flamengo. Claro, é evidente. O Flamengo venceu quando por ele dado tira. do Tite. Não. Erros Não, do Tite não, deram claro que não, vitória ao claro que Grêmio. não. Pioraram. Só um pouquinho. O Ribeiro está correto, porque quando o Gerson
sai da abertura do meio campo e vem ser volante, aí acaba o jogo. Quando o Gerson para de ditar o jogo pro Flamengo, acaba o jogo Renato, pro Flamengo. não tem mérito nem Não, numa não, 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 Pobre não, tu tá botando lenha na fogueira. Tem mais tu tá botando lenha aceitar na a proposta fogueira. do Botafogo. Não, é porque tu tá botando lenha na fogueira, eu porque tô na verdade tonto aqui. o jogo é o Tô todo. O jogo é o todo. É claro que o Renato tem méritos e o Claro Ribeiro tá que falando tem, sobre evidente isso. que tem. E ontem, por mais que folclórica que seja a frase e tal, cara, é só tu ver a enquete poker. Foi 50-50, tinha 50% da Grêmio não torcida tem do chance Grêmio contra que o no Grêmio não Flamengo. tinha chance contra o Flamengo. Exatamente. Então, que eu o Ribeiro quero- tá correto. O que eu quero sublinhar é o seguinte, ó, e aí é o início, eu me calo depois, tá? É Jamais. óbvio, Jamais queremos o grande criticar. mérito do Renato são dois ontem. Primeiro, ele foi humilde e foi a primeira vez contra o Flamengo que ele fez isso. Porque o Renato sempre quis bater com o Flamengo de igual para igual. Sempre. E sempre perdeu. Sempre. Mas é o mérito dele, né? Claro, eu tô Ah, tá. falando... Méritos. Eu estou Diogo, eu estou elogiando o Renato. Não, é só- Tá. Então, eu vou dizer dois elogios. Tá? Tu quer trocar de óculos também? Não preciso, não preciso. Tá? Olha só, o Renato, ele teve esse mérito, que ele foi humilde, tá? E viu que ele tinha que jogar marcando. Perfeito. E depois ele foi ousado. Isso. Porque ele abre o jogo, não, vou tentar empatar. E ganhou o jogo, É. tá? Agora, Ah, o Grêmio ganhou, é bom lembrar, né? o Grêmio que faça o diagnóstico correto do que aconteceu. O Antônio Brum fez, tá? Eu só quero E deixar eu quero claro isso. fazer esse elogio Eu a quero ele também. na entrevista final do jogo. O Grêmio Ele não precisa ganhou nem participar, o num Ribeiro elogiou jogo o Renato, o Bruno. pontual, onde as ações E é foram fundamental. pontuais. Só para ter uma ideia, se o Grêmio jogar que jogou contra a América e Curitiba, não ganha. É isso. E outra, ontem nós falamos aqui, a importância de vitórias como essa contra um time, um clube do tamanho do Flamengo, para essa retomada do Grêmio, para até conseguir porque- a vaga na Libertadores. E eu tenho uma pergunta que eu quero fazer aqui para os gremistas oficiais. Podem até refletir sobre ela, tá? Vila Sante, em alguns momentos, faz muito mais falta ao time do Grêmio do que Luizito Soares. Bora para a Central. Pedro Oliveira, Renato Portaluppi, a sua entrevista coletiva após a maiúscula vitória. O Pai Nato botou o Tite na roda, Pedrinho. Tudo bem, Gamba? Boa Bem. tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui nos Donos da Bola. E a gente citou diversos méritos do técnico Renato Portaluppi na vitória contra o Flamengo e um deles foi ter colocado os jovens em campo. Natan Fernandes, André Henrique e Cristaldo, este não tão jovem, entraram aos 23 minutos da segunda etapa e foram fundamentais para a virada do Grêmio na Arena. Então vamos ouvir o técnico Renato Portaluppi falando sobre a vitória e a entrada dos jovens. Quanto às substituições, eu estava esperando, porque eu sabia que o time do Flamengo era um time alto, tinha um poderio de cabeceio muito grande. Por isso que eu segurei um pouquinho mais para tirar um dos zagueiros. Coloquei o time um pouco mais para frente. Conseguimos fazer as jogadas, encontrarmos os espaços e viramos o jogo. E o grupo não poderia ter desaprendido. Até porque o Grêmio está desde o início do campeonato sempre na parte de cima da tabela. Então não era coisa para desespero. Eu sei que ninguém gosta de perder. A gente sempre trabalha e joga para ganhar. Nem sempre é possível. Mas acho que, resumindo tudo isso, foi muito importante o reencontro com a vitória. Fundamental o reencontro com a vitória do Grêmio ontem sobre o Flamengo. O Grêmio não tem nenhuma chance contra o Flamengo. Vamos voltar para o Rio de Janeiro. Um a pouco entrou da praia, né? Da praia, visual da praia. Agora a gente vai para outro ponto do Rio de Janeiro, né? Vários postos distribuídos pelo Rio de Janeiro. Coisa maravilhosa, isso é lindo. Bruno Soares, Internacional e Vasco da Gama, hoje à noite, São Januário, Caldeirão na Colina. Como é que o Internacional se prepara para esse jogo? Tudo bem, Bruno? Boa tarde. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para você, boa tarde a todos. De fato, o São Januário estará lotado, todos os ingressos vendidos, o Vasco faz do fator casa realmente um trunfo para escapar da zona de rebaixamento e passa muito pelos objetivos dos cariocas vencer o Internacional. Mas do lado do Inter não é diferente. Eu estou na beira da praia também aqui, mas bem na frente aqui da concentração do Internacional, há pouco os dirigentes caminhavam por ali, o próprio Alan Patrick. E a notícia positiva do Inter é que o Bustos, que chegou a dar um susto, chegou a ser dúvida por conta de uma pancada no tornozelo, ele treinou normalmente na última atividade, está aqui no Rio de Janeiro e deve ir para o jogo. E aí, desta forma, o Inter tendo a sua escalação titular completa, com o Rocher, goleiro, Bustos na lateral, a zaga com o Vitão e Mercado, o René na lateral esquerda, meio campo Johnny, né, que tem o encaminhamento já da venda, mas só sai no final do Campeonato Brasileiro, Arangues, Maurício, Wanderson no ataque, Alan Patrick e Ener Valencia
o Internacional não terá o Gabriel. Essa é a ausência, ele tem um inchaço no tornozelo, a gente sabe que a ausência dele é importante porque ele é um jogador que é uma liderança no vestiário, costuma tomar a palavra antes e pós os jogos, mas hoje ele não está à disposição. E a gente ouviu aqui também na concentração do Inter no Rio de Janeiro o diretor de futebol colorado, José Olavo Bisol, e ele falou sobre os objetivos do ano, mas principalmente os investimentos que já começam a ser feitos, planejamento para a próxima temporada, se o Inter estará ou não na Libertadores, se isso faz diferença ou não. A gente ouve agora o dirigente colorado. Estar numa Sul-Americana, por exemplo, não que a gente queira, óbvio que a gente quer estar na Libertadores, mas isso depende de uma série de questões, por exemplo, a questão orçamentária nossa, a questão da Liga Forte, que a gente está discutindo, que também é um aporte financeiro que vai entrar esse ano um valor e o ano que vem também. Então são questões extra-campo, vamos dizer assim, que dão a capacidade da gente poder gerir melhor o plantel. Não estou dizendo com isso que esse dinheiro virá para fazer contratações, mas o que eu quero dizer é que, não estando na Libertadores, tem outras possibilidades também e isso poder gerar foco para a gente também de querer buscar, porque, querendo ou não, é uma competição internacional que nos gera repercussão financeira também, nos gera vitrine, não é uma Libertadores, mas a gente também teria a capacidade de fazer estrategicamente, se a direção entender dessa forma, investimentos para que a gente tenha resultado nesse campeonato. E é evidente, né, que estar em uma Libertadores da América, Ribeiro Neto, muda investimento, muda a projeção da temporada, passa a ser o grande foco do Internacional e é isso que o Inter persegue. Claramente, o Internacional não assume esse discurso tão claro, pode chegar na Libertadores, passo a passo, é o discurso de jogo a jogo. Mas depois do que fez domingo contra o Santos, o que o torcedor colorado espera hoje contra o Vasco, Ribeiro? Aí é que está. Em primeiro lugar, eu quero dizer que, além de investimentos, eu tenho que manter os investimentos feitos. Importante. Que são caros, né? E sem uma Libertadores, a coisa não fica muito fácil. Embora, eu acho que o Ernst talvez seja o que mais saiba sobre isso, né? Os clubes estão meio que contando com essa galinha dos ovos de ouro chamado Liga, né? E o que me deixa desesperado, porque os caras vão gastar um dinheiro assim, ó, e vai ficar tudo igual, vai ficar tudo devendo, porque eles gastam muito mais. E aí, Ernst, salários de 2 milhões e meio, 3 milhões vão virar rotina. E aí, velho, aí é inacreditável com jogadores meia boca. Mas isso aí dá um seminário, é outra tese. Hoje, Inter contra o Vasco. A régua do 7-1 tem o lado bom e o lado não tão bom. Qual é o lado não tão bom? A régua aumentou. Então, o que você perguntou? O que dá para esperar? A torcida do Inter quer igual. Não é a goleada, mas quer desempenho. E isso coloca uma pressão no time do Internacional. Até porque o Vasco é do mesmo nível do Santos. Hoje, na tabela, Vasco e Santos estão no mesmo nível. Tem o mesmo objetivo. Escapar do rebaixamento. Olha lá, olha lá. Não se joga na areia, rapaz. Vai rolar na areia. Bota ele de novo, bota ele de novo. Vai virar um bife milanês. Vem, Colarzinho. Repetido. Não, o Farid é um disco arranhado, cara. Que mania de desvalorizar o adversário. Mas que desvalorizar, eu tô falando a verdade, rapaz. Que coisa impressionante, rapaz, um de cada vez. Colarzinho, o Santos e o Vasco. Eu quero saber se o senhor, na próxima semana, vai dar o discurso de que o América Mineiro é um timeco, de que o Curitiba é um time ruim. Tu não vai fazer isso. Estão no mesmo nível. Atenção, estão América e Curitiba no mesmo nível de Santos e Vasco. Ou seja, times que brigam para não cair. Isso aí é matemático, isso aí está na tabela. Então o Internacional está tendo a sorte de pegar 2 jogos, 2 galinhas mortas. Uma foi o Santos e outra é o Vasco. Com todo respeito ao Vascão, meu amigo Casemiro, a torcida magnífica que tem o Vasco, é a segunda maior torcida do Rio de Janeiro, mas o Vasco está acendendo uma vela para cada santo para não cair. O discurso é conhecido, Farid. Está tentando dar uma baita de uma condicionada, mas é verdade, uma baita de uma motivada mas é verdade, doutor. Deixa eu conversar com o Colar lá. Lucas Colar, vamos lá, 7-1 em cima do Santos, ainda que esse resultado tenha sido extremamente significativo, ainda existe um ponto de interrogação sobre o que o Inter é capaz de mostrar hoje contra o Vasco aí no Rio, Colar. Primeiro, deixa eu aproveitar que estou aqui no Rio de Janeiro e pedir desculpa à torcida do Vasco, né, pelo discurso do Farid, né? O Vasco é um time gigantesco, é um time que merece todo o nosso respeito e certamente é um adversário duro. Mas hoje é um jogo que justamente o discurso, né, falando aqui com as pessoas do Internacional, o termo usado é um jogo para engatar a 5ª marcha dentro do campeonato. Um jogo para comprovar, né, que o Inter, o que fez contra o Santos não é uma exceção. Inclusive fora de casa. Esse discurso já foi utilizado pelo Cudê, inclusive, em um dos vídeos de bastidor que a gente rodou durante a semana.
É um time que está completo, o Bustos deve jogar, como disse o Bruno Soares, né? Deve ser o titular. Está aqui, está recuperado da pancada que levou no treinamento, e esse é um motivo de otimismo, né? Falamos durante a semana também sobre o Inter completo, né? E o rendimento que esse time tem. Então, mesmo sendo um jogo difícil, né, contra o Vasco, que até vem jogando bem nos últimos jogos, é um jogo que o Inter entende que precisa dar uma resposta para que tenha, nessa sequência, contra Curitiba e América Mineiro, no Beira-Rio, uma confiança extra, né, uma confiança a mais em relação ao que já vem mostrando dentro do campeonato. O Vasco, né, aqui falando também com colegas, né, que cobrem o time carioca, há um receio em relação à parte física, né, do Vasco, se eles vão conseguir sustentar uma pressão inicial, né, aquela coisa de marcar pressão, marcar alto, e há um temor em relação ao meio-campo. Né, o Inter tem um meio forte com o Johnny, com o Arangues, com o próprio Maurício, o Alan Patrick, e o meio do Vasco hoje tem o Zé Gabriel na abertura do meio, o Praxedes e o Paulinho. Então, eles entendem que este pode ser um caminho para o Internacional fazer uma vitória aqui em São Januário, mesmo, né, com público, casa lotada e a motivação aí do time carioca. Vou antecipar aqui a discussão do programa de amanhã. Se o Internacional vence o Vasco da Gama, embala para sonhar com vaga na Libertadores. Se o Internacional perde para o Vasco da Gama, a pauta, senhor Ribeiro Neto, nesse programa amanhã será a seguinte: o Inter volta a conviver com o quê? Com a zona do proximidade da zona do rebaixamento. Porque tudo depende pelo seguinte, né? Essa vitória ela é importante porque a partir da vitória do Grêmio sobre o Flamengo, são 12 pontos de diferença para o G6. Se o Inter, como tu tá falando, que amanhã a gente vai falar, né? Vamos falar de Libertadores, então a gente tem que vencer para continuar com 9 pontos ou pelo menos um pouco mais diminuto ali no bolo. A grande questão do Z4 é que o Santos também joga hoje à noite, às 21h30. Se o Santos vence esse jogo e o Vasco vence o jogo, já são 2 pontos do Z4 de novo. Tu tá correto. Tu tá correto. Mas a grande questão é assim, ó, eu entendo que a matemática, eu posso concordar contigo na matemática, tá? Mas, e ainda que eu seja achincalhado aqui quando eu falo de performance, o Vasco, ele tem apresentado uma boa performance nos últimos jogos. Tanto que fez um enfrentamento de igual para igual com o Flamengo, que vocês venceram agora no Flavaz. Foi um bom desempenho. Mas é clássico, beleza. Dentro do campo, a gente tem que valorizar o que o Vasco tem feito, que o Ramon Dias tem feito, que inclusive foi técnico já do Cudê, né? Na época do River Plate, o Ramon Dias, sabe? Então, assim, nem tanto céu, nem tanto inferno. Acho que é importante lembrar que o Inter fez o 7-1 no Santos e que, sim, uma vitória embala, mas tem que continuar com a cabeça no jogo a jogo, para não botar uma carga muito forte em cima de temos que buscar Libertadores, para não criar até mesmo para o torcedor uma conversa para boi dormir. Paulinho, peraí que deu um problema hoje no programa. 2 sonoras do Bisol. 2 sonoras do Bisol. A que a gente colocou no ar há pouco e essa agora. É careca jogo também, né? A jogo. É careca também, né? É careca também. Só tem uma coisa que eu pondero sobre o jogo de hoje do Inter contra o Vasco, que é assim, o Inter tem que definitivamente, dentro do campeonato, e eu acho que até já passou da hora, é decidir qual campeonato vai disputar, tá? E eu imagino que o torcedor do Inter, eu imagino que o torcedor do Inter esteja ansioso para que hoje o Inter decida que o campeonato que vai disputar é o dessa possível vaga da Libertadores. Bem observado, senhor Porque Diogo se tu perde pro Vasco, observado. que é um adversário que eu não acho tão fraco assim, né, dentro do Campeonato Brasileiro. Tá longe de ser galinha morta. Eu pondero que pode vir pro Inter aquela coisa assim, tá, mas e aí? Vai ou não vai? Isso, é rebaixamento ou é Libertadores? É aquela coisa, a gente brinca, né, no jargão popular, a faca de 2 legumes. É uma brincadeira, óbvio, eu sei. Mas é mais ou menos isso. É de novo como na Libertadores da América o Inter tava. Sabe quando tu tá em cima do muro? Se tu cai para um lado, só coisa boa. Se tu cai para o outro, só problemas. Foi o que aconteceu na Libertadores, né? Se caísse para um lado, tava na final, podia ser campeão. Isso. Pro outro lado, eliminação, vem aquela coisa toda. No Brasileirão, o Inter oficialmente hoje pode decidir qual campeonato está disputando. Pra mim, se é o da de baixo ou é o da Libertadores. E fica muito claro na tua manifestação, Ernest, porque mesmo com o 7-1 e mesmo sendo o Inter titular, que vocês batem muito aqui, né? O Inter titular é outro time no Brasileiro. E hoje é o titular. Isso. Ainda assim, te ouvindo e ouvindo o Colar, não traz essa confiança para o torcedor. Mas não é que não traz confiança. O que esperar do Inter? Não se sabe. Não é que não traz confiança. É que aí a gente também pode recorrer à matemática para esse argumento. O Inter não ganha há 4 meses fora de casa.
é matemática, é estatística. O Inter não ganha 4 meses fora de casa. O Inter precisa pegar e ganhar. E outra, o Inter vencendo 5 jogos que ainda restam no Beira-Rio, não se classifica para a Libertadores. Agora é o Inter titular. Não Perfeito. Mas agora é o Inter titular. Perfeito. Por mais que seja o titular, o Ernest e o Colar e todo o torcedor colorado, assim como o torcedor do Grêmio fora de casa, ele não sabe o que esperar. Porque ele não conhece esse fora Inter. de casa, exatamente. Ele não conhece esse Inter. Principalmente esse Inter no Brasileirão. Esse Inter no mata-mata da Libertadores, eu sei. Vai fazer um enfrentamento de igual para igual. Não vai tem buscar mais Libertadores. E tal. Mas não tem mais Libertadores. Perfeito. Mas é que essa insegurança existe porque ele não sabe que Inter ganha o Grenal. Qual é a expectativa que se cria pro jogo contra o Bahia? Vai ganhar? Vai ganhar do Bahia, perde pro Bahia. Aí passa o carro no Santos. E agora, contra o Vasco? Exato, ele tem que deixar de ser o eletrocardiograma dentro do Campeonato Brasileiro. Porque, por exemplo, agora ainda tem fora de casa o Vasco, o Cuiabá, o Cruzeiro, o Palmeiras e o Corinthians. Fora. Esses são os jogos fora de casa. Então, desses 5, tem 3 que teoricamente são ganháveis. Vasco, mesmo que não seja, né, mesmo que o Vasco esteja em ascensão, como eu estou falando, é ganhável. Cruzeiro é ganhável pelo contexto do Cruzeiro lá. Ganhou seu jogo aqui, eu sei, da rodada. Baita vitória sobre o Bahia. Hein? Zé Ricardo, que treinador, hein? Foi ridicularizado em Porto Alegre. Vai livrar o Cruzeiro do rebaixamento. Pode seguir, Alexandre. Mas é que a torcida do Cruzeiro, ela é muito forte para cobrar o time. E daqui a pouco a gente pode transformar isso para algo a nosso favor, jogando de repente no Mineirão. E ainda mais o Cuiabá, né? Muito bem. Aliás, se quiser eu tenho palpite KTO aqui, hein? Palpite KTO em seguida. Se quiser ganhar do Cuiabá, só bater uma cal pro Mano, né? Tomou uma roda e ganhou. Que treinador, hein? Ele já deixou o time pronto aí, né? Pedrinho, Pedro Oliveira, Natan Fernandes. Rapaz, eu sou um apaixonado pelo futebol e quando eu vejo, né, um garoto saindo da base, fazendo gol no profissional, se emocionando como se emocionou, Natan Fernandes, chorou. Isso é lindo, isso é a essência do futebol, Pedro Oliveira. Pois é, e o Natan Fernandes, ele que tem contrato com o Grêmio até maio de 2028, além de ter uma multa contratual de 60 milhões de euros, mais de 300 milhões de reais, ele falou na Zona Mista, depois da partida, sobre o que passou na sua cabeça depois de ter marcado o gol, um dos gols da vitória do Grêmio por 3-2 em cima do Flamengo. No momento não vem nada na cabeça, só emoção, só gratidão por tudo, por todos que vem me ajudando, o professor Renato, toda a comissão, o grupo, e estou muito feliz, eu sei que estou muito feliz. Natan, como é que é entrar num grupo que estava sofrendo, né? Vinha de resultados ruins, você entrou num momento que o time não estava bem, entrar, fazer um gol, poder ajudar? Acho que é importante, acho que, como eu falei, o time veio oscilando, e isso é normal, todos os times oscilaram. E agora tá podendo voltar com a vitória, é muito importante para nós, mas vamos seguir trabalhando, que ainda tem mais, não acabou não. Natan Fernandes, que ontem fez o gol, boa sorte, garoto, na sua trajetória. É bonito ver alguém começando assim, né? A gente sabe tudo que passa o jogador, principalmente o jovem jogador, para dar certo no futebol, é muito bacana. Essas histórias de superação são muito bacanas. Bora lá, a gente ouviu há pouco o Natan Fernandes. Diogo Rossi, há um bom tempo tu fala sobre os garotos, né? Da base do Grêmio, sobre o Natan Fernandes. Quem viu o Natan Fernandes ontem fazer o gol, se emocionar e tudo mais, olha para esse garoto e imagina, será que tem um futuro promissor no profissional do Grêmio, Diogo Rossi? Eu faria assim, ó, calma, muita cautela em relação não só ao Natan, mas a todos os meninos que o Grêmio está promovendo da base, aí são 9 que estão treinando com o grupo principal, né, já jogaram aí mais recentemente o Araújo, o Josué, agora o Natan Fernandes, o Wesley, né, que infelizmente teve aquela falha, mas é bom lateral, tem o próprio Cuiabano que está voltando agora para a próxima, né, rodada do Campeonato Brasileiro, mas calma, acho que o Renato ponderou muito bem, né, que o Natan tem um futuro, é um jogador de futuro para o Grêmio, não era uma das peças que o Grêmio estava projetando, mas aí o futebol tem dessas coisas, né? Ele começou a aparecer, o Renato gostou dele treinando, ele foi para o time sub-20, mudou de posição, virou artilheiro da Copa do Brasil, ontem entrou, teve estrela, isso é importante, a gente sabe, mas não dá para jogar a responsabilidade em cima do Natan. Como o Renato já disse, né? Para o jogo contra o América, o Natan não vai ser titular. Não, e tá certo, Renato. Não é no Natan a responsabilidade, tem que voltar o Soares e jogar nele a responsabilidade, no Reinaldo tem que jogar a responsabilidade, no PP, no próprio Vijaçante, nos jogadores que têm, né, o estofo necessário para carregar o Grêmio. Mas, se o time for crescendo e o Natan puder agregar, que bom, que ótimo. É isso? Ele vai oscilar, vai ter jogo que ele vai entrar e vai ir mal, e isso é normal, né? A utilização da base, ela não precisa ser, assim,
tem que usar. Não, tem que ser quando precisa, quando dá. Ontem o Natan, por uma felicidade, entrou num momento difícil e fez um gol. Não vai ser assim toda hora. Nem quando o time estiver bem, ele vai entrar e vai dar mais ainda do que se espera. E perfeito, Renato, é exatamente isso. Preserva os garotos, lança devagar, na boa, para adquirirem cancha, adquirirem experiência, porque senão acontece o que todos nós conhecemos aqui no Rio Grande do Sul. É o clamor pela base, clamor pela base, clamor pela base. Bota os gurias, queima os gurias. Não serve. Vai pro fim da fila, empresta pro Atlético Goianiense, pra Ponte Preta, porque não serve para... Brilhante o Renato nessa estratégia. E também ele foi, quando explicou sobre o Natan, que o Natan ele vinha treinando, ele já treina um bom tempo com o time titular, com o grupo principal, mas vinha treinando com o grupo principal e jogando no Sub-20 a competição. Treinando com o profissional e jogando no Sub-20. Agora ele fica, né, Diogo? Tu empolgou com o Natan? Muito. Empolgou? Mas tem que ter calma. É isso aí, não pode... Tem que ter o momento certo, o momento adequado. Ele tem só 18 anos. Ele não tem nem barba, não tem os pelos ainda todos. Não tem todos os pelos. Só 18 anos. Tem bola. Natan tem muita bola. Tem bola, né, Ribeiro Neto? Olha, eu espero que ele ultrapasse alguns lugares da fila, né? Não, mas eu acho que não pode ser tão rápido. Acho que não é agora. Não, eu não quero ele não vai ser titular, a gente sabe disso. Não. Eu entendi, tá, peraí, tu quer assim, que quando vai entrar o Galdino, entre o Natan? No Morumbi, por exemplo, foi ele. Isso. Então que isso permaneça. Só que existe uma diferença do Natan que entrou no Morumbi pro Natan que entrou ontem, né? Óbvio, também há o adversário, o tempo de jogo, os espaços. Tudo, cara, na vida, tudo é diferente. Por exemplo, não é o mesmo jogo contra o América, né? O Grêmio vai ser propositivo contra o América. Mas tem um adversário que ontem eu assisti um compacto do Atlético Paranaense contra o América quando cheguei em casa. O América não é bobo. Ele tá mal. Mais um Zé Gota. Gente, mais um Zé Gota. Não é Zé Gota. O time do América tá mal. Provavelmente vai cair, tá? E eu acho que é um dos times que já caiu junto com o Curitiba. Só que não é bobo, ele tem conceitos, ele tem um estilo. O Mastriani de novo fez gol. O Benítez é um jogador, entendeu? Então assim, tem que ter calma também. Vai perder com estilo, vai perder com padrão, vai perder com a gana. E o América caindo de novo vai ser o hepta rebaixamento de Mancini. Não, o Mancini já não tá não, mas ele que começou. Ele tem uma semente lá, ele vai pra conta do Mancini. Tem rebaixamento, ele vai pra conta do Mancini. Mas então o rebaixamento do Grêmio tem a ver com o Renato. Pedrinho, não. O Renato, a competição. O Renato não treinou o Grêmio do Brasileirão. Ele quer botar o rebaixamento na cola. De novo, o sonho dele é ver Renato lá do outro lado, lá na beira do lago. Nunca vai ver. Pega o livro. Pega o livro. Aprende com o livro ali, ó. Aprende com o teu presente ali, ó. Pedro Oliveira, Maurício, concedeu entrevista exclusiva para nós da Bandeirantes e falou sobre Eduardo Tchatcho Kudê, Pedrinho. Porque é um grande ponto a ser destacado, a permanência de Eduardo Kudê para 2024. Ele não tem ainda um acordo assinado, ele não tem nada definido sobre o seu futuro, mas a Michele Silva, aqui da Rádio Bandeirantes, conversou com o Maurício, uma entrevista exclusiva para a Bandeirantes. Então vamos ouvir o Maurício falando sobre possível permanência de Kudê para 2024. Sempre quando a gente consegue fazer um trabalho bem feito e ter a continuidade dele é muito importante por questões de filosofia de trabalho, da gente ter a mesma mentalidade, já estar habituado a fazer as mesmas coisas, entrosamento de equipe, entrosamento de ideias. Eu acho que tudo isso conspira a favor de um bom desempenho. Então é claro que passa não só pela permanência dele, mas também como de todos nós jogadores, que nós sabemos que temos muita qualidade, temos muito a melhorar também, mas passa na permanência de todos. Evidente, né? A permanência do Kudê, com o trabalho que ele vem desempenhando no Brasileiro e desempenhando na Libertadores, é fundamental para o Internacional e para a sequência de jogadores como o próprio Maurício Ribeiro Neto. Por isso que os jogadores do Inter estão indo a público quando perguntados sobre isso e falam claramente. Sequência de trabalho de um treinador, algo básico no futebol, Ribeiro. E uma sequência também do próprio Maurício, né? Que voltou a jogar bem e que ele faça isso hoje de novo. Não dá para esquecer, o Maurício pontua muito bem, que ter continuidade te dá ali na frente a perspectiva de conquistar alguma coisa. E se o Inter mantiver o Kudê, independente do presidente essa que seja... história tinha com o Mano ano passado. Não, mas é que aí... Não, peraí, Ribeiro. É a mesma história com o Mano ano passado. Eu não vou debater contigo essa situação porque não vai dar tempo. Pedro Oliveira, vamos voltar com a nossa central lá com o Pedro, porque o Renato, na sua entrevista coletiva ontem, falou também sobre a folga. Tão criticado, né?
Tão criticado, Renato Portaluppi, pela imprensa. A imprensa persegue o Renato, Pedro Oliveira. Pois é, Gamba. E o Renato falou sobre as folgas do Grêmio, principalmente voltando de data FIFA. Por quê? Ele foi criticado, já que ele disse que não tinha tempo para treinar, mas ele optou por dar folga ao grupo de jogadores. Então vamos ouvir a versão de Renato Portaluppi se defendendo dessas críticas. Aqui no Grêmio parece que a gente faz tudo errado. A gente faz tudo errado. A gente está sempre na parte de cima da tabela, mas está tudo errado. Data FIFA, para o bom entendedor. Para esses 2-3, que eu não vou citar o nome, que eu não vou dar 5 minutos de fama, por enquanto, para eles. Daqui a pouco eu vou dar 5 minutos de fama para eles. Data FIFA. Todos os clubes do Brasil param. Data FIFA. O Grêmio foi o que menos deu, se eu não me engano, folga. Todo mundo deu 5 dias, 4 dias, o Grêmio teve uma vez que deu 3 dias, e a outra vez, você se lembra que eu falei, se não voltar a ganhar, não vai nem ter folga na data FIFA. Nós ganhamos 2 jogos seguidos, o grupo ficou uma semana fora, eu resolvi dar 4 dias. Todos os clubes do Brasil deram. Folga, data FIFA. Quando eu falei que nós não tínhamos tempo para treinar na nossa última entrevista, na minha última entrevista, eu quis dizer não tem tempo para treinar entre um jogo e o outro. Então vai lá, as pessoas aproveitam que o Grêmio estava 3, 4 partidas sem ganhar, para achar que está tudo errado. Amanhã eles vão falar que está tudo certo. A vida deles é assim. E desses 2, 3 eu tenho pena. E a hora deles vai chegar. Vai chegar na hora certa. Parece que tudo que o Grêmio faz é errado na visão do Renato, Diogo. É preciso ter muito cuidado, né, Gamba, quando algumas manifestações vão para o ar, especialmente, né, essa que o Renato está fazendo. Eu entendo que ele pondere, que as críticas são exageradas. Até entendo que em alguns momentos possam ser mesmo, mas eu acho que a maioria sempre prega, né, e faz críticas profissionais, nunca pessoais. O que me preocupa um pouco é essa manifestação final aí, sempre que o Renato fica fazendo de uma hora eu vou expor, uma hora eu vou falar, fica instigando essa coisa da raiva, essa coisa da briga. Isso é ruim, isso é ruim. Né? Eu acho que ele tem que se defender das críticas e tá tudo certo, mas instigar essa coisa de uma hora eu vou falar o nome de quem faz isso. Cara, tem muita gente que segue o Renato, que idolatra o Renato, que venera ele, poderia venerar o Kudê, poderia venerar outras pessoas, e a gente não sabe o que pode instigar de raiva, de problema, e isso me preocupa um pouco. Tá? Muito bem. Vamos lá, gente. Intervalo comercial aqui nos Donos da Bola. No intervalo, a rapaziada vai ler aqui o presente do Diogo Rossi para o Alexandre Ernest. Cerveja fria, areia quente. Segura aí, alemão. Boa leitura para ti. Intervalo, já voltamos no YouTube. Pedro Oliveira comanda a festa. Vamos lá, Gambita. Cerveja fria, areia quente. Pois é. Pai Nato dando aula, né? Como sempre. Criticam, e ele vai lá e responde à altura. É o Renato Portaluppi. Mande mensagem aqui na nossa live do YouTube, no nosso chat da live do YouTube. São 5.000 pessoas nos acompanhando. Quantos likes? Tem apenas 1.000 likes. Vamos melhorar aí esse número de likes pra gente melhorar, obviamente, aqui o nosso canal do YouTube. Te inscreve no canal, dá aquela moral e vamos ler alguns dos comentários por aqui. Pedro, vamos deixar os caras comemorar. A próxima é só daqui 5 anos, diz o Chico Kim. É que fazia tempo que o Grêmio não ganhava do Flamengo, né? Desde 2018, Marinho e Jael Cruel fizeram os gols em 2018, o Grêmio ganhou 5 anos depois. Ganhar do Flamengo é difícil, igual o Inter contra o América, diz o Írio Silva. É verdade, ganhar do Flamengo nunca é fácil. 4 meses sem ganhar fora e estão se achando. O Inter não ganha fora desde junho, quando ganhou do América Mineiro. Sabe quem fez, quais os dois fizeram os gols naquela oportunidade? O Jean Dias e o Alexandre Alemão. Não tá fácil, não tá fácil. O almoço, deixa eu pegar o almoço aqui, que eu até salvei no meu e-mail pra gente poder falar do almoço. Cuidado com o e-mail. Vamos devagar com o e-mail. Pera aí, Chiclé, deixa eu achar aqui. Cardápio semanal. Grupo interno Band. Tá certo, dessa vez tá certo. Arroz e feijão, tá? Sopa mineirão. O que é uma sopa mineirão? Sopa mineirão. Legumes. Legumes. Batata doce ao forno. Batata doce pro Ernest. Calma. Pro Ernest. Couve com farofa. Bom. Bisteca suína ao molho escuro. Ao molho escuro.
Gostei. Não, tudo bem. Mas, ô Diogo, tu sabe o que tem amanhã? Nhoque ao sugo. Aí me pega, tá? Mas amanhã não é dia 29. 29 que é dia de... Não, 29 é dia de nhoque. 27. Amanhã é dia 27. Sim, então, tá errado. Mas é que o cara dá porque a gente recebeu no e-mail. Cara, a gente tem que agradecer, né? Vamos agradecer que tem. O Júlio aqui tá corneteando o e-mail, tá? Tá corneteando o e-mail interno da Bandeirantes. Painato machuca eles. O Birubiru, grande Pedro Colorado. Não sei se é quente, tá? Programa bom, diz o André. É difícil ganhar do Globo, time de várzea, diz o Arivan Santos. Esta taça que ganham e ganham, mas não empatam com o Inter, diz o JRD. Ganhar do Flamengo é fácil, difícil é ter 3 Libertadores, diz a Michele. Será que é a nossa Michele? Ô, Nanda, olha só, um cara que perguntou, deixa eu achar o comentário, cadê a tua maquiagem, diz o Wagner. Gente, quem tá sem maquiagem hoje sou eu, cadê? Quem tá sem maquiagem hoje sou eu, mas eu não maquiei o Pedro hoje, ele tá bonito, né? É, eu me maquiei sozinho. Tá meio branco, mas não fui eu. Pedro é gremista, tá triste, diz o Fernando Silva, não sei se é quente. Não tá muito maquiado hoje, é verdade, hoje eu dei uma melhorada na maquiagem. Mas Embidei tá chegando, diz o Leonardo. Diego, manda um abraço pro meu filho João, fã de vocês. Grande abraço, João, filho do Diego Pereira. Aquele abraço, nosso fã. Tamo junto, tá? Fica com Deus. Faça o mesmo é cair 3 vezes, o Kalani. Vocês gostam de cornetear aqui na live do YouTube, né? O Renato despreza o trabalho de vocês. As palmas depois das coletivas do Renato soam como piada para o trabalho de vocês. Diz o Rafael. É que, na verdade, essas palmas nas coletivas do Renato são de alguns conselheiros que ficam ali na sala de imprensa. De fato, não é muito legal aquelas palmas e aquelas manifestações nas entrevistas coletivas. Mas acontece e é do jogo. Feito? Fechou? Aquele abraço. Bora, reta final, donos da bola na Band, Rádio Bandeirantes e também no YouTube. Vamos lá, resultado final? Vamos lá. Antes a gente vai dar um tchauzinho pra ele, né? Luquita, lá no Rio de Janeiro, na beira da praia. Bom trabalho hoje aí no Rio de Janeiro. Abraço, Colarzinho. Toma um chopp aí, Colar. Um abraço a todos, né? Obrigado pelo privilégio de participar de um programa onde Ribeiro Neto tem opiniões sensatas e sabe tudo de futebol. Um abraço, Ribeiro. O senhor acreditou no Grêmio e não no terço, não ficou agarrado no terço. O senhor confiou em Renato Portaluppi. Parabéns. Boa, um abraço, até amanhã. Boa, Colarzinho. Ele veio no terço ontem, hoje é Painato. Obrigado, Lucas Colar. Bruno Soares, nossa equipe que está lá no Rio de Janeiro para a cobertura hoje do jogo do Internacional contra o Vasco da Gama em São Januário. Bora pro resultado final da enquete. Reina grande expectativa, como diria o narrador aquele, meu caro Ribeiro Neto. Por onde passou a vitória do Grêmio? 28% estão com Farido, hein? Nó tático de Renato. Atuação dos garotos, interessante percentual, 27%. Empate ali. Entrega total do time, 29%. E erros do Flamengo, Colar ficou só com 16% da massa. É verdade. A verdade é que o torcedor do Grêmio acredita que foi uma conjunção de fatores. Foi um combo de 84%. Né? O combo de 84%. Os erros do Flamengo também fizeram parte do jogo. Né? Não desmereçam os méritos de Renato Portaluppi nesse programa. Eu sei que a gente tem que entregar para o Mota, Perfeito. Mas Mota, me permita, por favor, me dê 30 segundos. 30 segundinhos. Para falar que ontem houve uma cena lamentável, na chegada do Flamengo, né? O cinegrafista, que eu infelizmente eu não sei o nome dele, o Rogério, depois... Dalmir Pinto, né? Nosso colega, que foi agredido por um dirigente do Flamengo, né? Ele estava fazendo o trabalho dele. Marcos Braz. Né? Marcos Braz foi lá, empurrou ele, tirou ele do trabalho. Numa cena patética, agredindo o Marcos Braz é um cidadão lamentável, essa é a verdade, lamentável. O que ele fez ontem é assim, não tem nem palavras para falar, é ridículo, é um absurdo. O nosso colega estava trabalhando, o trabalho dele é fazer a filmagem da chegada do Flamengo, que para o Flamengo é ótimo, expõe ali os jogadores na TV, coloca a imagem dos atletas, é lamentável, é ridículo. O mínimo que ele tinha que fazer era pedir desculpa e ele não teve a capacidade de pedir desculpa, ainda quis
confrontar outros colegas lá na zona mista. Triste, patético. Ele é um ser desprezível. Nossa solidariedade ao Dalmiro Pinto, que foi o cinegrafista ontem agredido pelo Marcos Braz. Farido, vamos lá. Só para dizer rapidamente, essas imagens foram feitas com exclusividade no canal do Farid Germano Filho, no YouTube, pelo repórter Guilherme Ness, só para dar o crédito. Boa. Porque o Marcos Braz foi completamente desproporcional a tudo. Ele no Rio de Janeiro mordeu a virilha de um torcedor. Mordeu a virilha. No shopping, numa briga. Alexandre Ernst, muito obrigado. Farido, obrigado. Diogão, Ribeirinho. Oi. Vamos lá, partir para aquele almoço agora. Ele está entre nós. Tchau, da Itália, oi. Tchau. Oi. Não aprendi, então eu vou lá só depois. Alexandre Mota, Motinha, tudo certo? Boa tarde, Gamba. Boa tarde a todos os integrantes dos Donos da Bola. O Flamengo, né, perdeu para arrogância, para a própria soberba. Tá aí o resultado dentro de campo, né? Dentro das 4 linhas. Foi um time, né, com um salto alto incrível e que sucumbiu diante da energia do nó tático do Painato, de tudo que o Grêmio apresentou, uma das melhores partidas, ou melhor, eu acho que da segunda etapa, eu acho que foi uma das melhores performances do tricolor gaúcho este ano aqui em Porto Alegre, sem dúvida nenhuma. Então, assim, Gabigol com um salto desse tamanho, né, maior que Luiz XV, Bruno Henrique também, todo mundo, o Tite que também tá com um salto gigantesco, né? Então, assim, resultado dentro de campo levou fumo. Então, chupa, Flamengo, chupa! Como corintiano que sou, o pessoal diz que quem é corintiano em São Paulo é Flamengo no Rio de Janeiro. Aqui, ó. Eu acho que o Mota merece o livro do Painato. Vou entregar pra ele. Vai ganhar o livro. Tá aqui o livrinho, ó. Cerveja fria, areia quente. Vai pra ti aqui, ó. Cerveja fria, areia quente do Painato. Do Painato. O Painato botou o Adenor no bolso, Motinha. É isso aí, Painato. Vamos lá, Painato. Bom programa, será que eu entreguei alguma coisa no programa de hoje? Acho que não, né? Não, tá tudo em ordem. Sóbrio, equilibrado, mas é... Olha aí. Mas é difícil, é difícil. Vai, Alexandre! Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Isso que ganhou um jogo, quando ganhar um campeonato, vão pintar bandeirantes de azul, preto e branco. Finalmente, né? Será? Bom, mas só que daqui a pouco vai ter aquele pessoal falando, já deu, já vai, deu. Mota! Em seguida vai vir Mota. É duro aguentar a arrogância dos flamenguistas, viu? A começar do principal dirigente, que não tem equilíbrio emocional nenhum. Um cara que morde a virilha de um torcedor num shopping center lá na capital, né, do Rio de Janeiro, e faz isso, um ato de covardia contra um colega da imprensa. Olha, se eu for começar a dar adjetivos aqui, eu vou começar a usar os adjetivos que eu costumo me referir aos criminosos que aparecem no programa. Então, é melhor deixar por aqui mesmo, né? Obrigado, pessoal. Tudo certo? Abraço. Tudo Maravilha. certo. Valeu. Tá. Bom programa. Valeu, obrigado. Amanhã. Vamos passar na frente da... Vamos lá, todo mundo na frente. Isso. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.